Educa ODS apresenta Energia da Sustentabilidade. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série que trata dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O nosso assunto hoje é diversidade racial e o combate ao racismo. A gente acaba de sair de um evento maravilhoso cultural realizado em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. E eu quero aproveitar essa oportunidade ainda recente na nossa memória, não só o evento em si, mas o processo de preparação para essa data, para a gente conversar um pouco sobre as reflexões feitas nesse período e também sobre o papel que a arte pode exercer na construção de uma sociedade mais justa. Estão aqui conosco nossos convidados, a professora da Universidade Federal do Paraná, Juliana Barbosa, doutora em Estudos da Linguagem e pós-doutora em Samba, o psicólogo, musicoterapeuta e cantor Luiz Eduardo Cândido, e também representantes da Comissão da Diversidade da COPEL, a coordenadora Gabriela Anne Dresch, mais a Cíntia Dalla Vecchia e a distância direta de Cascavel, Ângela Diniz. Obrigada a todos vocês, especialmente a Ângela que está de longe conosco. Obrigada. Legal que a gente pode fazer essa mesa redonda acústica, ainda reverberando o nosso encontro de há pouco. E eu gostaria de começar perguntando para a Gabi, para a Cíntia, para a Ângela, como é que foi pensar as comunicações desse mês da consciência, né, que a gente tem recebido aí e-mails, tem visto as publicações no Yammer da Comissão da Diversidade, às vezes para quem não está envolvido diretamente na comissão, como é que foi pensar nesse conteúdo todo e preparar o evento de hoje? Bom, então dentro da Comissão de Diversidade, nas reuniões que a gente faz, a gente percebeu a necessidade de se aproximar mais das pessoas que também fazem parte desse conteúdo e que consomem o conteúdo, até para que as pautas da diversidade fiquem mais aderentes na empresa. Então surgiu a ideia de trabalhar com grupos focais. Nós abrimos inscrições para os 6 principais temas trabalhados pela Comissão de Diversidade e convocamos as pessoas que se interessavam pelos temas a preencherem uma inscrição voluntariamente. E a ideia dos grupos focais é uma técnica de pesquisa cujo objetivo é você dar alguns disparadores para as pessoas que vão falar com perfis diferentes, mas que vão ter uma conversa em torno de um tema. Bom, aí então a gente fez uma preparação das pessoas da Comissão de Diversidade para trabalharem dentro do grupo focal como observadoras e mediadoras, porque algumas já tinham experiência com isso, outras não. E aí depois de todo esse processo, que levou alguns meses para ser concluído, começamos a fazer de fato as reuniões. E aí antes do mês da consciência negra, que é agora em novembro, a gente resolveu fazer o grupo focal sobre raça e cor, justamente para aproveitar o ensejo e chamar as pessoas para, além do grupo focal, pensar também a programação da consciência negra na COPEL. Então, a gente fez esse grupo focal, a Ângela está aqui, foi uma das participantes. Nesse grupo focal foram levantadas várias ideias e pontos que as pessoas que participaram entenderam como mais importantes de serem tratados aqui na empresa. E aí o segundo passo foi fazer uma análise de tudo que havia sido dito e começar a pensar na programação. E aí esse é um outro desafio, fazer com que as pessoas que não estão acostumadas ou às vezes não têm interesse pelo tema parem e ouçam e pensem sobre aquilo, né? Fazer a ponte, né? O mais difícil é você chamar as pessoas que não têm essa afinidade com os temas para ouvir. Então, foram esses 2 desafios, pegar o que as pessoas achavam que era mais relevante e depois adaptar isso para uma comunicação que fizesse sentido. E aí você sabe que a comunicação é a alma do negócio, precisa ser bem feita e precisa fazer sentido, né? Eu quero ouvir da Ângela, como é que foi para você, Ângela, participar desse processo? Para mim, assim, é uma honra, foi muito gratificante, porque durante todo esse período que eu trabalho aqui na empresa, essa foi a primeira vez. E como diz o dito popular, né, a primeira vez a gente nunca esquece. E, assim, a importância que tem a comissão dentro do ambiente corporativo de estar levando essa mensagem, porque eu fiquei assim, até um pouco assustada quando em conversa com um colega meu, e eu disse para ele assim, a respeito do assunto,
especificamente falando sobre racismo, né? E ele olhou para mim e falou assim, mas, Ângela, isso não existe, isso existiu, agora não existe mais. E aí, sim, daí eu falei assim, nossa, mas como ainda nos falta, né? Como é muito forte essa questão do mito da democracia racial, e a gente não percebe, e no ambiente corporativo é ainda mais. Aí, quando eu questionei ele e falei assim, tá, não existe. Então, vamos fazer um teste. Quando você sair e quando você for em determinados locais, olhe, observe e depois fale para mim quantas pessoas negras você viu lá. Você recorda quantos professores negros você teve na sua graduação? Principalmente falando aqui especificamente do Paraná, né, no Sul. E aqui na empresa, quantos negros você conhece? Se somos a maioria num país, porque fora do continente africano, o Brasil é o país que mais tem população negra, segundo os dados do IBGE, por que nesses ambientes, em determinados ambientes, nós não estamos ali, não estamos presentes? Aí perguntei para ele, onde você acha que estão essas outras pessoas, ou essas pessoas negras? Você pode me listar uma instituição que você conheça e que você tem certeza que, se você for, você vai encontrar? Aí ele olhou bem para mim e falou assim, posso, e eu sei, agora eu entendi o que você está falando. Daí, a partir daí, a gente começou a conversar mais, e ele chegou para mim outro dia e falou assim, não, realmente você tem razão, existe sim. Então, é esse olhar que a gente precisa ter diferenciado, porque aqui no nosso país acontece algo assim, digamos, meio que velado, romantizado, e as pessoas, de fato, assim, elas não percebem, somente quando a gente questiona mesmo e começa a falar, onde estão? Por que não tem ali, né? Por que não há essa representatividade? Aí ele passou a concordar comigo e falou assim, realmente, você tem razão, eu vou em certos ambientes, eu frequento clube de lazer, que lá para eu ver negros é só trabalhando, é 1 ou 2, e olhe lá. Aí ele falou, a respeito da instituição, ele falou assim, realmente, se eu for no presídio, a gente fala que tem a PEC aqui, que é o presídio estadual aqui de Cascavel, eu falei para ele que durante o estágio, né, da minha faculdade, quando eu fui lá, eu fiquei assim, admirada, lá tinha um monte, né, daí eu falei assim, então, eu acho que não está muito certo, e é só através da educação mesmo, e de protagonismos, assim como da comissão, que a gente consegue mudar um pouquinho essa visão. Essa é a importância da Comissão da Diversidade, e para mim, assim, tem sido muito legal, muito bacana mesmo estar participando disso. Bacana, Ângela. É um esforço didático, né? Acho que constante, assim, e nem sempre é fácil, acho que você ajudar as pessoas a tomarem consciência também da posição privilegiada que tem em função de cor. Queria saber da Cíntia também qual que é a tua percepção. Cíntia, como é que foi para você que chegou? Você contou que você chegou no final da organização do evento, mas aí já assumiu a função de cerimonialista hoje. Conta pra gente um pouquinho. Olha, para mim participar aqui desse processo, né, mesmo que no finalzinho foi um desafio e tanto, né? E também a questão de mostrar a representatividade, que a gente também é capaz de tomar, de ter ali, assumir papéis importantes, né? Porque ser cerimonialista, eu falei, é um papel de extrema importância e de extrema responsabilidade, né? E para mim, assim, usando ali o exemplo da Ângela, né? A gente viaja com a minha família e eu tenho mania, talvez, não sei se é um preconceito meu também, né? Mas às vezes eu me vejo sozinha nos lugares, né? E para mim, meu marido é branco, a minha filha é branca, né? Então, eu vejo de várias formas esse tipo de preconceito, né? Eu já carrego lá um preconceito desde a origem e agora, mais ainda, é complicado você tá em determinado lugar, às vezes você olha assim, a pessoa não me dirige a palavra e às vezes acha que o filho, que é minha filha, é só do pai. E não tem porquê, né, a gente ter esse preconceito, né? E eu hoje já não me intimido tanto, assim, quanto
quanto antigamente, né? A gente acaba construindo uma bagagem, acaba construindo uma casca ali e começa a aprender melhor a lidar com esse tipo de situação, né? Então, para mim, hoje já eu simplesmente ignoro, né? Porque realmente as pessoas elas acham que se a mãe é negra, o filho tem que ser negro, ou se é negro não pode ter um cargo melhor, falando de empresa. Aí imagina a minha situação na empresa também, eu sou a única mulher do departamento e negra também, né? Claro que aqui, graças a Deus, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Então, para mim, isso é de extrema importância. Mas eu acho que a gente tem também que mostrar a nossa representatividade, né? Mostrar do que a gente é capaz, o que a gente pode fazer, o que a gente pode contribuir, tanto na empresa quanto na vida pessoal, com amigos, enfim, né? E estamos aí, né? Foi um desafio e tanto, e agora vamos continuar, né? Prometo não fugir mais da raia, né? Tava ali um pouco afastada, mas acho que agora, com os caminhos indo um pouco mais tranquilo, a gente vai conseguir voltar aí aos trabalhos com a todo vapor, né? Vocês escolheram algumas frases para colocar em cartazes e esses cartazes foram rasgados, simbolizando a vontade de que essas frases não façam mais parte do cotidiano no Brasil. Essas frases, ouvindo vocês, eu imagino que venham muito da vivência de vocês mesmo, né? Como é que foi para vocês fazer essa seleção, trazer isso para público e também assim se expressar dessa forma? Olha, para mim, assim, eu sempre ouvi muito isso desde quando me entendo, né, como gente, como dizem, a questão do cabelo. Então, para mim, a questão do cabelo foi muito forte, principalmente na infância, né? Então, assim, as pessoas, elas jamais chegaram para mim e falaram assim, nossa, mas seu cabelo é crespo, né? Eles já chegam e falam assim, nossa, seu cabelo é ruim, mas é bonito. Então, assim, e você vai crescendo com isso. Então, na fase da adolescência, que é a fase mais difícil, eu fiz tudo que vocês possam imaginar com o meu cabelo. Já passei ferro de passar roupa para tentar deixar liso, já passei alisante dos mais baratos, dos mais caros, quando eu tinha acesso. Então, assim, é aquela não aceitação de algo que é natural, porque naquele tempo, eu digo naquele tempo porque hoje em dia o mercado, a indústria, ela deu uma mudada, né? Ela viu ali um nicho no mercado, exatamente para isso, para estar conquistando, né? E estava deixando de ganhar. Então, agora, a gente tem vários tipos de produtos para vários tipos de cabelo, crespos, né? Porque tanto que o meu cacho, ele está categorizado como cacho 1, né? Que é aquele mais enroladinho, né? Então, assim, hoje em dia você tem estudos, pesquisas que vai definir que tipo de produto que é melhor, mas antigamente não existia. Então, a propaganda que tinha é que para você ter um cabelo bonito, seu cabelo tinha que ser liso. Então, eu também queria ter meu cabelo liso. E me incomodava o fato das pessoas chegarem para mim e falar assim, olha, seu cabelo é ruim. Meu cabelo não era ruim, ele só era enrolado, diferente dos outros, né? Então, assim, até mesmo dentro de casa, no ambiente familiar mesmo, né? Às vezes pela ignorância, pela falta de estrutura, de estudo mesmo. Então, assim, a gente acaba repetindo isso. E eu ouvia muito do meu irmão, imagine, né, irmão mais velho, adolescente cuidando de criança, né? Então, ele gostava muito de pegar no meu pé. E ele cantava para mim aquela música do Luiz Caldas, A Nega do Cabelo Duro. Gente, vocês não têm noção de como eu fiquei traumatizada com essa música. Eu não podia ouvir essa música, que eu detestava. Ele cantava para mim todos os dias, porque falava muito da questão do cabelo. Então, assim, demorou muito tempo para eu, de fato, aceitar e falar assim, não, eu vou assumir os cachos mesmo, ele é assim e vai ficar assim. É difícil, porque a minha primeira filha teve um momento que ela olhava a tia dela, e a tia tem o cabelo liso, também alisado, né? E ela falava assim, teve um período que ela falou assim, mãe, eu quero alisar meu cabelo. E eu, como é que eu vou explicar para uma criança que o cabelo dela é lindo? E é lindo mesmo, né? Daí foi bem no período que começou uma propaganda de um determinado produto lá, que falava assim, olha, em terra de chapinha, quem tem cacho é a rainha. Eu falei, meu Deus, é isso.
Eu falava, filha, corre aqui, olha isso daqui que está passando na TV. Olha, em terra de chapinha, quem tem cacho é rainha. Você é rainha, minha filha. Ame os seus cachos. Aí eu comecei. Hoje ela ama os cachos dela. Meu Deus, se alguém chega perto, queira pegar naqueles cachos ou transformar. E que a gente precisa mesmo é estudar e entender por que é construído dessa forma, por que é imposto assim, né? Não ter só aquela reação negativa, mas procurar entender. Então, assim, nós estamos inseridos numa sociedade que ela foi construída para que tivéssemos esse olhar. Então, assim, eu vou até citar a professora Neuza Santos, que é uma psiquiatra médica, eu acho que é psicóloga também, que ela lançou um livro, salvo engano, foi em 2008, e o título do livro é Tornar-se Negro. Então, assim, a gente nasce negro, mas a gente precisa aprender aqui no Brasil a ser negro, porque para nós é tão enraizado isso dentro das pessoas, de que o bonito, de que o correto, o certo, é o branco, é o cabelo liso, e isso tudo a gente não tem noção de como interfere e como vai mexer na estrutura individual do indivíduo, né, da pessoa. Legal te ouvir falar da Neuza Santos, Ângela. Eu fiz uma pós-graduação em psicodrama, e eu escrevi meu trabalho, né, fiz um grupo, né, com pessoas negras, e a gente fez um trabalho sobre o autoconceito, né, das pessoas negras e como esse autoconceito nos aproximava ou nos distanciava das psicoterapias. E no meio desse trabalho a gente leu algumas coisas da Neuza Santos, né? Então, Tornar-se Negro é de fato, né, você conseguiu resumir de uma maneira assim bastante intensa. A gente nasce negro, mas a gente precisa, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa jornada, tornar-se negro, né? Perceber como é ser negro e a importância, né, de se saber quem é e de se assumir quem é, para achar o seu lugar no mundo, né? E são autores negros, né, que eu costumo dizer assim, que não é apresentado para nós no ambiente acadêmico, na escola, porque assim, agora eu vou citar até a Cida Bento, né, que ela fala assim, essa visão que se tem de você ler a história a partir do olhar do vencedor, né, daquele que está ali na posição do privilégio, né, e nunca daquele outro lado, né? E eu gosto muito daquela fala, né? O que é um ponto de vista, se não a vista de um ponto? E nós não somos educados dessa forma, dessa maneira, né? Talvez, e embora tenha lei para isso, tem uma lei federal já desde 2002, salvo engano, que obriga que nas salas de aula seja trabalhada a questão da África, a questão do negro, mas na perspectiva da contribuição que a população negra teve no viés econômico, na construção do nosso país. E, na prática, não é bem isso que a gente observa, né? Eles vão trabalhar a questão do negro, a questão do índio, o quê? No dia do índio, vamos fazer um desenho. Não estou, assim, dizendo que é em todo o ambiente, toda escola é assim, mas na sua grande maioria, né? Porque quando você vai conversar com qualquer pessoa sobre o assunto, a gente já percebe o desconhecimento, não sabe da história, não é bem assim. Então, assim, eu acho que é esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui agora que faz com que a gente mude um pouquinho esse ponto de vista e mude esse olhar. Sim, eu acho que, assim, trabalhos como esses que você está se referindo, né, e acho que trabalhos também como o que aconteceu aqui hoje, vai depender muito da demanda, né, porque acho que a partir do momento em que a gente começa a mostrar que a gente quer aprender mais, que a gente precisa ter voz, que a gente deseja ter voz, a sociedade como um todo também se obriga, né, a oferecer para a gente coisas dessa natureza. Na psicologia eu tenho recebido muitos pacientes negros e negras, né, que atualmente fazem questão de conversar com um psicólogo negro, e no meio disso tudo a gente também, às vezes eu sugiro algumas literaturas. Na conclusão do meu trabalho de psicodrama, depois que eu concluí esse grupo de autoconceito, quis continuar comigo durante um tempo,
Então a gente fez um trabalho sobre mitos familiares específicos para famílias negras. Um dia, por acaso, eu estava andando lá no Largo da Ordem, assim, fui na feirinha um dia de manhã e estava vasculhando aqueles monte de livro velho, sujo lá. E aí achei um livro, Mitos Familiares, né, sobre famílias negras. Levei, né, para casa. E aí eu usei esse livro para trabalhar com essas pessoas, né? E foi um trabalho bem bacana, porque a gente passou muito pela questão de que, logo após a abolição da escravidão, né, negros e negras foram jogados, e as combinações familiares não eram consideradas famílias, né, necessariamente famílias. Eram ajuntamentos. E também não era considerado famílias porque podiam ser, eles eram separados com muita facilidade, né? Algumas pessoas ainda eram vendidas porque após o término oficial da escravidão, não necessariamente ela acabou. Então, assim, e a gente vive até hoje um pouco não, acho que muito ainda, né? Desse reflexo de homens negros e famílias negras, ainda essa estruturação enquanto família, né? Porque a gente pôde experimentar isso muito tempo depois do que as famílias brancas puderam, né? Porque elas tinham uma estabilidade que podia ser denominada como arranjo familiar. E nós conseguimos isso muito tempo depois. Então, acho que a gente ainda está se afirmando enquanto pessoas, mas muitos de nós, né, enquanto família, enquanto grupos, enquanto instituição, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui, poder te ouvir, né, poder ter esse papo, porque isso me fortalece também, né? Mas eu falo, é exatamente isso, foi no consultório psicológico ali com a minha psicóloga que eu descobri isso, né? Porque eu levei um choque quando ela olhou para mim e falou assim, ela olhou bem para mim e falou, mas por que você não gosta de ser negra? Eu falei, eu? Como assim? aquele dia eu fui embora assim, brava, né, com ela. Eu falei, da onde que eu não gosto de ser? Aí, por que ela fez esse choque, né, para poder vir essas lembranças? E, de fato, realmente, começou a vir todas essas lembranças da infância mesmo. Eu me recordo muito no pré-escolar, gente, pensa, eu de regatinha, assim, eu lembro do pensamento que eu tinha naquela época, eu olhava assim e falava assim, nossa, que ombro horrível, esse ombro preto. Gente, mas por quê? Porque eu estava inserida num ambiente ali, né, pensa, em que as crianças era todo dia ali próximo, né, falando assim, você é feia, sai daqui, né, e por aí vai. E a parte, se a gente não tiver esse viés ali da psicanálise, esse viés psicológico, gente, a gente não consegue compreender. Por isso, a importância do estudo, né, da educação, que é o que realmente vai nos libertar, né. E que não, olha, e eu digo, gente, e afirmo, o que nos foi negado desde o início, tá? Desde o início. O acesso à educação foi negado desde o início. Então, assim, não estava escrito, né, na nossa primeira Constituição ali de 1824, aquela Constituição Imperial, ela não estava escrita assim, que era proibido o negro estudar, mas estava escrito assim, que era proibido a pessoa escrava, pessoa escravizada, estudar, ter acesso à educação. E enfim, assim, você tinha que ser rico para poder ter acesso ali e poder pagar um professor para te ensinar e para você poder aprender a ler, o significado das palavras, e assim vai, né? Tentar juntar as pontinhas aqui, né, já que a Ângela puxou a questão da educação, da academia e da presença feminina, queria ouvir um pouquinho a Juliana Barbosa, que é professora da Universidade Federal do Paraná, sobre a rede de pesquisadoras, da qual ela faz parte, né, e que está produzindo, acompanhando essas mulheres, e também, claro, né, Ju, sobre a tua experiência dentro da educação do nível superior, como é que você, enquanto mulher negra, né, consegue ou tenta ou trabalha por fazer a diferença dentro desse espaço que não foi te dado de presente, que foi conquistado com tanto esforço. Bom, eu sou a primeira professora negra do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, uma universidade que tem 110 anos. O curso de comunicação deve ter 60, mais ou menos, né? E
Assim como você falou que às vezes se sente um pouco solitária em alguns lugares, solitária racialmente falando, né? A minha carreira acadêmica é racialmente solitária. Então, da graduação em diante, eu encontrei poucas pessoas negras e isso me instigou a entender o porquê. A gente vem de uma sociedade estruturada com base na supremacia branca, por conta do processo de escravidão, que era uma escravidão baseada na cor, né, na raça, e tem um samba da Mangueira, né, que diz livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. O processo de abolição é um processo que muda de um regime para o outro, não é um processo que muda uma ideologia supremacista, né? Só muda o regime econômico, por interesses da época, inclusive, né? E foi feito literalmente para inglês ver. E a abolição, ela manteve a ideologia da supremacia branca, né? Com todos os ditados populares que foram rasgados hoje, mantidos, né? Até hoje, com uma série de estereótipos negativos associados às pessoas negras. Além da ideologia, tem um aspecto econômico, né? Porque aos negros foi negado toda a sua identidade, desde a travessia transatlântica. Então, você não traz sobrenome, você não traz nome, você não traz família. O conceito de família para a pessoa negra começa no século passado, gente. Não tinha. A gente quiser fazer árvore genealógica, para nós trabalhinho da escola, né? Não tem como, né? Enfim, é toda uma identidade negada, né? A religião é marginalizada, as manifestações culturais criminalizadas, enfim. Então, entender esse processo é dolorido, né? A primeira coisa que, como você falou um pouco da minha experiência, foi dolorido entender porque eu estava sozinha em alguns lugares, né? E aí essa compreensão, uma compreensão, no entanto, fundamental para a gente amadurecer e poder se posicionar, né? No meio acadêmico, a gente, além de ter poucas pessoas fazendo mestrado, doutorado, né? Eu comecei há quase 20 anos atrás. Tem um lado que a gente não encontra também a bibliografia, né? Acho que a Ângela falou um pouco sobre isso e tal. Então, quem te ensina nunca é o negro, né? Então, ele nunca está nesse lugar de você procurar uma literatura e tal. Não estava, né? Hoje em dia é diferente. E aí você me pergunta justamente sobre a questão do coletivo de mulheres negras, né? Participo de vários coletivos, gente, mas o que a Raquel está me perguntando é o coletivo Acadêmicas do Samba, né? Eu sou pesquisadora de samba e de carnaval, especialmente do carnaval e da cultura do samba cariocas, e encontrei um coletivo me encontrou, na verdade, né? Ele já estava formado quando eu conheci. São mais ou menos 25 mulheres negras, todas doutoras, pesquisadoras, mestres, né? Que investigam a cultura do samba e do carnaval em vários lugares do país. Foi um encontro sensacional que a gente conseguiu promover em plena pandemia através do WhatsApp. Isso rendeu jornadas acadêmicas, rendeu recentemente um evento em São Paulo, no Sesc Pompeia, onde a gente fez uma homenagem para Helena Teodoro, uma das primeiras pesquisadoras negras de samba do Brasil, uma das primeiras doutoras negras do Brasil, e a gente teve a oportunidade de fazer essa homenagem com a presença dela, né? E nesse evento eu fui entrevistada e eu disse o seguinte: nós estamos escrevendo uma nova narrativa histórica. Porque dentro da história do samba, o protagonismo feminino foi absolutamente ocultado, né? A mulher negra foi a mulher que, apesar de não ter a família, montou a casa onde ela recebia os escravos, né? Ex-escravos migrantes, que não tinham o conceito de família, então era uma grande casa, né? E nessa casa eles promoviam as festas. Ela promovia, organizava, cantava, tocava, compunha, ou seja, né, ela é a grande geradora do samba, mas na história oficial do samba, o nome da mulher negra aparece muito pouco, né? E quando o samba vai dialogar com o mercado e vai ser um elemento interessante para representar a identidade brasileira, dentro e fora do Brasil, quem é a mulher que põe o turbante na cabeça, o brinco de argola e a roupa de baiana? Não é a mulher negra. A projeção dada a essa mulher é uma mulher branca, talentosíssima, mas que ela vamos dizer assim, captada, porque a mulher negra vai continuar lá no lugar dela, né? Lugar historicamente determinado a ela.
Então, nosso trabalho nesse grupo é reescrever a história do samba, né? Cada uma pesquisando um aspecto, mas sempre focado nessa interseccionalidade, né? Que é o combo mulher e negra. Dentro desse universo todo, tem uma figura muito central e que o Luiz Eduardo trouxe hoje no repertório, que ele apresentou pra gente durante o evento, que é Dona Ivone Lara. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada. Que Gabriela, até semana passada, desconhecia, olha só que bonito. Estamos descobrindo novos nomes, novos sons. Queria que você contasse um pouquinho qual que é a importância de Dona Ivone. E depois queria muito ouvir o Luiz Eduardo sobre essa escolha de repertório. A Dona Ivone, né, que completou 100 anos, né, de nascimento esse ano, 2022. Uma mulher negra, com um talento musical sensacional, que começou a compor aos 12 anos. Antes disso, ela já frequentava algumas rodas de choro na casa dos primos e tios, que não tinham gravador. Então, eles criavam melodias, ela decorava, e na semana eles faziam encontros quinzenais. Ela entoava aquela melodia, né, para que eles pudessem relembrar o que eles tinham composto. Tá? Então, assim, só para dizer o tamanho do talento dela. E aos 12 anos ela já compunha, mas ela, como mulher, não podia assinar suas composições. Isso foi acontecer mais de 40 anos depois, quando, então, ela já aposentada, né, o mundo já um pouquinho mais aceitando a presença da mulher no mercado musical, é que ela começa a poder assinar, e ela é a primeira mulher a assinar um samba enredo em uma grande escola, né, no Império Serrano, onde ela teve uma carreira brilhante, e ela, assim, ela arrombou portas, né? Não abriu, arrombou portas, assim, para que hoje a gente estivesse aqui estudando, trabalhando, compondo, cantando, né? Que outras mulheres negras viessem, tanto que Tereza Cristina, 50 anos depois, foi a segunda mulher a assinar samba enredo de uma grande escola na Sapucaí, né? São passos lentos, mas a história de escravidão e de apagamento de identidade, de desumanização, ela é de 4 séculos, né, quase. Porque, que nem você falou, não é porque assinou a lei que tinha acabado, né? Então, são 4 séculos desse massacre. E a gente tem 100, mais ou menos, tentando reverter essa história. E a Ângela falou uma coisa lá no começo, bem importante, que ficou martelando aqui na minha cabeça. Tem que estudar. Né? Quando alguém vem me perguntar alguma coisa, eu falo, gente, é de uma complexidade tão grande, tem que estudar, seja branco, seja preto, seja qual for sua etnia. Se você quiser saber sobre isso, entender a estruturação da sociedade brasileira, o tal do racismo estrutural, tem que estudar. Não é algo simples que a gente consiga explicar rapidamente, né? E se a gente quiser mudar, a gente precisa entender. E a Dona Ivone Lara é todo esse talento, fruto desse contexto tanto machista quanto racista, né? Mas que, no fim da história, assim, ela vamos dizer assim, vence, né, boa parte disso, né, e consegue projetar seu nome na cultura do samba, na cultura popular brasileira de uma forma tão brilhante. E assim como Luísa, ela dividiu a sua vida entre a música e a saúde, né? Ela era uma profissional da saúde. Sim. Atuou por anos nisso. O que tem a ver música com saúde? Como é que a música afeta a sua saúde, Luiz Eduardo? Puxa vida, é uma resposta complexa também, mas, assim, além de psicólogo, eu sou musicoterapeuta, né? Fiz uma graduação de 4 anos em musicoterapia, e nessa graduação a gente estuda basicamente, entre disciplinas da psicologia, saúde e filosofia, como que a música pode ser usada como um instrumento mesmo, para promover saúde, né? Para promoção, para recuperação das pessoas, né? Particularmente para mim, a música acaba sendo um instrumento de autoconhecimento, né? Eu penso muito em música, eu gosto muito de notas longas, Milton Nascimento, Djavan, notas longas, leves, né, agudas, e quando eu me deparo com músicas assim, eu me reconheço muito, né? Então, esse também foi um critério que eu usei para dar o meu pitaco no repertório. Vamos colocar Milton Nascimento, né? Vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim.
nada a temer senão o correr da luta. Notas longas, agudas, que eu gosto de cantar. Então, os meninos, o Camilo e o Baceto, me deixaram mais essa função de escolher, daí eu aproveitei e também coloquei ali Milton Nascimento e Djavan. Juliana Barbosa esteve no show de despedida de Milton Nascimento semana passada. Essa semana passada. Eu posso falar no microfone, que eu estou morrendo de inveja de você? Mas o Caçador de Mim, eu acho assim que tem muito a ver até com tudo aquilo que a gente está dizendo hoje, porque assim, é uma letra que fala muito da complexidade do que é o ser humano, né? Que a gente pode ter contradições entre aquilo que a gente é ou aquilo que a gente pensa que é, mas a gente tem sempre que estar à procura da gente mesmo, né? Eu me procurando, eu me caçando para tentar me entender e chegar, né, Ângela e demais, né, nessa questão de saber quem a gente é, de saber que a gente tem que estudar, de saber que a gente tem potencial para mudar muita coisa na história do nosso tempo, né? Então acho que o Caçador de Mim, eu sempre que eu posso eu levo, porque acho que eu sempre me lembro muito disso, dessa complexidade do que é ser humano, dessa contradição que é também ser ser humano muitas vezes, né? Mas que nisso tudo a gente encontra o nosso caminho, a nossa felicidade. Então eu sempre penso muito em autoconhecimento quando eu canto Caçador de Mim. A Dona Ivone apareceu porque pediram uma música de compositoras, né? E aí eu pensei em Clara Nunes, pensei em outras, e depois fui ouvir uma série de coisas, né? E eu me lembrei que desde pequeno, né, o sonho meu está presente aí no cancioneiro popular. Todo mundo canta, todo mundo sabe pelo menos um pedacinho da letra. Fiquei feliz com o que você trouxe, porque assim, eu não conhecia a história, né? E depois de te ouvir, né, eu ia dizer assim, se eu tivesse te ouvido antes, eu ia dizer assim, depois de te ouvir ficou muito mais gostoso cantar. Ficar, porque você vai cantar elas de novo, mas por favor. Depois de te ouvir, nossa, o prazer em ter cantado aumentou bastante, foi bem legal, bem bacana mesmo, né? Então tá, então já que a gente está falando de música, é preciso estudar, e se estuda também através de música, não só de livros, eu quero saber uma dica de uma música aí de cada um, para a gente deixar como sugestão para os nossos caros e caras ouvintes da Energia da Sustentabilidade. Posso começar? Claro. Tem uma que eu gosto muito, que é a Tributa Martin Luther King, né, do Simonal, né, que é bem legal. A gente vai... E ele diz tem uma letra, assim, uma frase que me toca muito, que diz, com uma canção também se luta, irmão, né? Então, assim, a música, a cultura está aí para ampliar os nossos conhecimentos, para fazer a gente tomar posse de quem a gente é e para mudar a sociedade, né? Então, a minha dica é essa, tributa Martin Luther King. Olha, a gente vai receber aqui em Curitiba, a semana que vem, Ney Lopes. É o maior pesquisador de cultura afro-originada no Brasil, 42 livros publicados. E ele tem uma canção pouco conhecida que se chama Luxuosos Transatlânticos. É uma canção irônica, onde ele fala sobre a travessia transatlântica, né, numa perspectiva bem irônica, dizendo que em luxuosos transatlânticos os negros vieram da África para o Brasil. E chegavam aqui com ar fagueiro e juvenil. Então, vale a pena ouvir, né, sobre essa perspectiva crítica que tem um pouco de humor também, né, e é bastante educativa essa canção. Eu sou muito envolvida em literatura feminista, então para mim é sempre um prazer ficar vasculhando as autoras, inclusive Conceição Evaristo, para mim é uma grande indicação. Mas dentro das músicas, já que a Raquel fez a provocação e já que eu não conhecia a Dona Ivone Lara até antes de ontem, eu queria indicar uma música dela que foi a que me fez conhecê-la, que chama Alguém Me Avisou, e explicar o motivo. Eu conheci essa música ontem, na abertura do projeto aqui que a gente está tocando, que se chama Empoderando Refugiados. E a ideia dessa oficina que aconteceu na abertura é um grupo que tem venezuelanas, cubanas, tem uma russa, mas a ideia era quebrar um gelo, assim, para que elas pudessem se conhecer, mas também passar uma mensagem de empoderamento feminino a partir da história
e do que poderia representar a cultura do Brasil. Então, os colegas que fizeram essa oficina, a Isabel e o Sandy, escolheram a música da Dona Ivone Lara, contaram um pouquinho da história dela, da música e dela, né? E foi um momento muito bonito, e eles provocaram essas participantes para cantar um pouquinho, estão aprendendo português, então foi uma coisa muito bonita, assim. Eu acho que eu não vou esquecer tão cedo dessa cena, dessa música ecoando e essas mulheres cantando todas juntas, então por isso essa é a minha indicação. Maneiríssimo. Ângela, você quer dar uma dica pra gente? Eu vou dar uma. Assim, eu sei que a composição, acho que é do Aloysio Silva, né, e deixa eu ver aqui, ele mais uma outra pessoa, o Edson Conceição, é uma música bem famosa, mas, assim, que eu amo ouvir ela na voz da Alcione, que quando eu ouço ela na voz da Alcione, eu não sei se eu choro, se eu dou risada, se eu samba, se eu não samba, que é Não Deixa o Samba Morrer, né, que é um clássico, que eu amo essa música de paixão desde criança. Essa é uma dica boa pra gente se inspirar a seguir adiante, né? Não deixa o samba morrer, não deixa o papo morrer, vamos pensar sobre o que a gente conversou aqui bastante ainda adiante, espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Quero agradecer muitíssimo a Ângela, a Cíntia, a Juliana, o Luiz Eduardo, a Gabriela, por esse papo aqui, em que caberia ainda, nossa, eu ficaria aqui uns 3 dias com vocês, quero gente. Quero ver como você vai editar. Não vou, vocês que lutem para ouvir tudo que a gente falou, e foi um prazerzaço escutar vocês. E para encerrar, eu gostaria de lembrar algumas palavras que a Cíntia trouxe para o nosso evento que acabou de acontecer. Datas especiais, como o Dia da Consciência Negra, não existem por acaso. Elas existem para nos lembrar da nossa história e dos desafios que ainda estão presentes na nossa sociedade. O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, foi escolhido por movimentos sociais e existe para celebrar a força e conscientizar sobre a luta das pessoas negras no Brasil. Essa luta continua mesmo tantos anos após o fim da escravidão. Pense nisso? Obrigada pela sua companhia até aqui. Eu sou Raquel Cagliari e este foi mais um Energia da Sustentabilidade. Uma série do programa Educa ODS. Copel, Pura Energia. Paraná, Governo do Estado.